Uma coisa que eu sentia muita falta em Boku no Hero eram consequências por parte da atuação dos vilões que realmente transformassem a sociedade. E a gente vendo nesse capítulo a estátua do All Might, escrito "Eu não estou aqui", cara, é muito impactante. Foi uma página muito forte, uma clara inspiração àquela página do Superman, né, escrito "Falso Deus" na estátua dele. Foi uma representação, foi uma inspiração muito legal e uma página muito impactante mesmo, galera. Vamos comentar hoje sobre o capítulo 300, um marco na história de Boku no Hero que eu tava esperando assim, será que a gente ia ter? Será que a gente ia ter o time skip no capítulo 300? Não aconteceu nesse capítulo, mas com certeza não tá muito longe de acontecer, com certeza vai acontecer já nos próximos capítulos, pelo menos essa é a minha expectativa. Mas, galera, eu queria lembrar, quem não é inscrito, aproveita para se inscrever, porque esse é o momento, a gente tá caminhando para bater a meta de 400 mil inscritos e com a sua ajuda a gente com certeza vai conseguir até o meio desse ano de 2021. Galera, vamos lá começar a comentar sobre esse capítulo que teve muita coisa. Fica até o final que vai ter muita coisa bacana pra gente comentar aqui sobre esse capítulo. Primeiro, começando com os crimes que começaram a aumentar no mundo de Boku no Hero. A gente vê alguns vilões, por exemplo, o Stain, ele conseguindo roubar ali uma espada velha, né? A gente vê ali outro personagem que parece muito o Bakugou, né? Se o Muscular já parecia o Bakugou, agora a gente tem esse outro vilão aleatório que também lembrou muito o Bakugou. A família do Bakugou tá sempre por aí espalhada, né? E pra combater esse parente distante do Bakugou, aparece um civil ali, quase que como se ele tivesse com um disco de duelo do Yu-Gi-Oh! Ali, tipo assim, ó, meu amigo, prepare-se que agora eu vou te derrotar num duelo. E somado a esse acréscimo de crimes, né, ocasionado pela atuação do All for One, libertando uma porrada de prisioneiros e, quiçá, vários criminosos que já estavam ali na encolha e agora, né, se sentiram mais motivados a começarem a atuar. Em contrapartida a isso, a gente vê os heróis desistindo de atuar como heróis, desistindo dessa profissão. A gente viu isso capítulos atrás com um herói que realmente ele viu que era demais pra ele. A presença, ele ter presenciado todo aquele caos, toda aquela destruição, fez com que ele quisesse desistir dessa profissão. E isso, esse sentimento foi algo que contagiou vários heróis. Ou seja, vários heróis estão desistindo de atuarem nessa profissão, cara, por conta da situação como um todo, né? Tá sendo inviável continuar trabalhando nessa profissão, né? A gente vê até o herói número 9, que eu nunca tinha visto na vida. Ele já tinha aparecido e ele dizendo, galera, pois é, eu vou ter que me aposentar. Eu fiquei, mano, imagina o pessoal naquele universo de Boku no Hero conversando, aí, tu viu que fulano de tal se aposentou? Quem? Fulano de tal, quem? O herói número 9, pô, tá ligado não? Não, nunca vi mais gordo. Pois é, ninguém nunca viu esse cara na vida, maluco. Pois é, eu vou ter que me aposentar. Problema seu. Só que para tentar combater esses vilões que começaram, né, a ascender na sociedade e os heróis que começaram a deixar de trabalhar nessa profissão, os civis eles passaram a se armar. E quiçá provavelmente até usar os próprios poderes, né, para tentar se defender. A gente vê o civil com disco de duelo ali usando um equipamento ali para tentar se defender, né, para tentar ali enfrentar os criminosos, mas com certeza vários ali também estavam usando os próprios poderes ali também para se defender. A imagem retratada pelo mangá dessa situação é de que isso só gerou um caos ainda maior, um nível de destruição ainda maior, tanto que esse civil do disco de duelo ele parece que foi assassinado, né? A gente vê o Wash depois chegando e vendo aquele disco de duelo dele que eu tô zoando aqui, né? Mas largado no chão. Então parece que ele não conseguiu enfrentar aqueles criminosos, né? Então só gera um caos ainda maior que, com certeza, nessa situação é algo que aconteceria. É algo que precisaria de tempo, não só para os civis eles se acostumarem com os próprios poderes e conseguirem usar isso em combate para enfrentar os criminosos, né? Precisariam de um tipo de treinamento, mas também o próprio equipamento que eles usam, né? Precisa de um certo tempo até eles se acostumarem com tudo isso. E é algo que é até fomentado pelo próprio universo de Boku no Hero. O sistema ele trabalha dessa forma, dizendo, olha, você não pode usar os seus poderes, você não pode atuar por conta própria. Então, se o sistema mesmo impede, dificulta que isso aconteça, qual o resultado esperado na prática, né? Acaba sendo os civis eles não conseguindo dar conta também de tudo aquilo. Um ou outro ali vai conseguir, obviamente, né, dar conta ali e conseguir se virar, mas na maioria das vezes isso infelizmente não vai ser possível porque os civis eles não têm o treinamento adequado. E essa insatisfação por conta dos civis é descontada justamente na linha de frente dos heróis que ainda estão tentando fazer alguma coisa e que só serve como um desestímulo para eles continuarem trabalhando. A gente viu isso com o Wash. O Wash quase sendo linchado ali pela população. Eu fiquei, cara,
como você pode fazer isso com o Wash? Lave a sua boca antes de falar alguma coisa do Wash. Pegaram a piada? Mas é como se fosse uma empresa de telemarketing, né? A gente tem pessoas que muitas das vezes estão só ali tentando fazer um bom trabalho ali, né? Atendendo e tal, tentando resolver a situação, mas é claro que o sistema é muito maior, né? A empresa, nesse caso aqui, o sistema é muito maior, então o problema tá nessa estrutura como um todo, né? E não adianta atacar individualmente e contra esses heróis individualmente que na prática ainda estão tentando ajudar de alguma forma, né? Por mais que seja um serviço ineficiente que se tornou, né? E outro reflexo dessa insatisfação é quando decidem colocar a plaquinha na estátua do All Might dizendo eu não estou aqui. É claro que não é um ataque direto ao próprio All Might. Talvez quem colocou aquela plaquinha até tivesse querendo atacar diretamente o próprio All Might, dizendo olha, era pra você estar aqui, cadê você e tal, e descontando as frustrações dessa pessoa individualmente no próprio All Might. Mas é basicamente um resultado, né? É basicamente um resultado de uma insatisfação geral. Assim como a gente teve, por exemplo, civis tentando atacar o Wash ali, por exemplo, né? A gente vê isso de forma generalizada, incluindo também a própria estátua do All Might, né? O que é algo que, cara, é praticamente impensável que alguém poderia, mesmo que uma pessoa sequer poderia fazer isso com a estátua do All Might, né? Mas não é só neles que o ódio também está sendo descontado. O próprio Endeavor, por conta dele ter sido o herói número 1 até aquele momento da história, ele foi considerado o principal culpado, né? Na legenda que a gente teve até então, foi dito que ele era, de fato, o culpado, ele estava sendo considerado o culpado, mas naturalmente isso não é uma realidade, né, propriamente dita, né? Todos os heróis, eles estão sendo ali criticados de alguma forma porque eles não estão conseguindo dar conta de proteger a sociedade. Então tipo assim, eles estão exigindo, né? A civilização está realmente exigindo que o serviço seja feito, por mais que tenha uma porrada de problemas envolvido nisso. Mas enfim, o ódio é canalizado também no Endeavor e principalmente nele, principalmente por ele não ter sido um pilar forte o suficiente para conseguir lidar com toda essa situação. E isso me fez refletir muito, galera, né, na necessidade de existir um símbolo da paz. O que o Midori ele pode ser que faça no final do mangá é ele recusar e ele tentar passar uma mensagem de que, olha, a gente não precisa de fato de um símbolo da paz, a gente não precisa de um pilar para fazer com que as pessoas só olhem para cima e venerem aquela pessoa, no caso, como se fosse um deus. Olha ali a estátua do All Might, né? Comparada ao Superman como se fosse um deus sendo glorificado. Talvez a mensagem que o Midori ele tente passar para a sociedade é olhem menos para cima e olhem mais para quem tá abaixo. Olhem mais para quem tá ali, o morador de rua. Olhem mais para a criança que tá ali abandonada, precisando de uma ajuda. Não esperem que algum herói ele vá fazer tudo, porque um herói ele não tem como fazer tudo. Ele não é onipotente. O All Might ele não era onipotente e o Midori ele também não vai ser. Então essa mensagem que ele pode passar para a sociedade como um todo, incentivando que as pessoas também tomem a iniciativa de tentar resolver um problema quando elas verem um problema na frente delas, é algo que eu acho muito positivo. Eu acho que é uma mensagem muito boa que pode ser passada no final de Boku no Hero, porque dessa forma, esse conflito que a gente está vendo aqui agora e com uma preparação adequada dos civis eles realmente sendo incentivados pelo próprio sistema, pelo próprio Estado a usarem os seus poderes e assim a gente ter uma gama muito maior de pessoas que poderia fazer alguma coisa pelo próximo, isso sendo incentivado, eu acho que é uma mensagem perfeita para ser passado. Mas voltando ao Endeavor, ele acorda no hospital e ele começa a chorar, lembrando do Toei e tal, cara. Eu, ao mesmo tempo que achei triste aquela expressão do Endeavor, ao mesmo tempo também pareceu muito cômica. O Correia ali, principalmente naquele quadro final ali, parecia muito caricata a expressão dele e eu não consegui levar a sério o suficiente. Eu talvez não tenha conseguido sentir o que o Endeavor ele tava sentindo porque tava muito caricata. Pareceu muito que o Correia ele tava meio que zoando o personagem ali, não querendo realmente levar o drama dele a sério. E ele diz que por mais que ele esteja vivo, o herói Endeavor tá morto. E ele justifica dizendo isso, que ele não sente que tem como enfrentar o próprio filho que se tornou um assassino em massa. Eu entendo muito a justificativa dele, emocional, bem emotiva, né, por conta disso, mas eu queria muito. Eu ainda quero que ele pare e pense de forma racional e diga, cara, não tem como eu continuar sendo um herói pelas coisas que eu fiz no passado e não simplesmente pelo fato do meu filho ser um assassino em massa, porque você não vai enfrentar só ele
como herói. Você vai enfrentar outras pessoas também, então você é necessário também para enfrentar esses outros criminosos. Então cadê você? Eu acho que seria muito mais nobre, né, se ele realmente usasse essa justificativa mais racional de que ele não se consideraria digno de ser chamado de herói ainda depois de tudo que ele fez e confessando tudo que ele fez. É isso que eu tô esperando acontecer. E no final, a família Todoroki aparece para visitar o Endeavor. O Todoroki, o Shoto, na verdade, já que todo mundo é Todoroki, o Shoto ele aparece ali para tentar quebrar o clima ali do mangá, né, fazendo aquela cenazinha cômica que foi bem legal mesmo, né? E depois a introdução do resto da família, os irmãos do Shoto, e depois aparecendo também a Rei. Ela aparecendo ali, cara. E ela não tá, assim, com aquela expressão de boazinha, porque quando ela era visitada, o pessoal visitava ela e tal, ela tava, tipo, ela tentava ser o máximo positiva possível. E agora ela visitando o Endeavor, olha só como é que os papéis se inverteram, né? Ela visitando o Endeavor, você vê que a expressão dela não tá tão sorridente assim, né? Mas eu acho que ela realmente tá ali para tentar organizar a família da melhor forma possível, levando em conta todo esse contexto, mas ainda assim, ela como uma mãe, ela com certeza não desistiu do filho ainda. Ela com certeza vai querer salvar o filho de alguma forma e eu tô muito ansioso para saber o que ela vai dizer mesmo pro próprio Endeavor. E sobre o capítulo passado que a gente teve, o passado do Hawks finalmente sendo revelado, e eu não cheguei a fazer um vídeo porque eu senti que era pouca coisa pra gente comentar aqui, pra gente dissertar na prática mesmo, eu decidi aproveitar aqui pra fazer esse gancho aqui pra dizer que no final do capítulo, quando a gente viu o Hawks dizendo que queria salvar o Endeavor, a única coisa que eu consegui pensar é que no momento atual em que o Endeavor ele tá prestes a enfrentar a imprensa, eu só me coloquei no lugar do Hawks dizendo isso e cara, ele vai ter que salvar o Endeavor do pior vilão possível no momento atual, que é justamente a imprensa, né? Imagina o Hawks tentando passar um pano ali pro Endeavor, né? Dizendo que, olha, ele me salvou e tal, não sei o que. Vamos esperar pra ver, mas eu quero que o próprio Endeavor... Imagina se o Hawks, ele tenta passar um pano lá na frente da imprensa e depois chega o Endeavor e realmente admite tudo que ele fez. Ele fala assim, não, Hawks, fica na tua porque realmente tudo que foi dito é verdade. Galera, ia ser muito louco, talvez aconteça no capítulo que vem, não sei. E a última coisa pra fechar, galera, não saiam ainda, que é sobre o time skip de Boku no Hero, que eu queria comentar uma coisa sobre isso, galera. Eu comentei no último vídeo de Boku no Hero aqui do canal sobre essa possibilidade, e eu acho que pode muito bem ser um time skip muito parecido com o que foi o time skip de Naruto. O que eu cogitei a princípio é que o Midori ele permaneceria em coma por quem sabe um período de 1 ano, onde eu cogitei que ele, por mais que não pudesse treinar fisicamente, ele estaria ali quase que como se estivesse meditando lá nos vestígios, né? E dessa forma ele conseguiria aprender todo o passado e o histórico dos antigos portadores do One for All, e dessa forma ele conseguiria voltar e acordar do coma depois do time skip, sabendo muito mais do que ele sabia quando ele entrou em coma. Só que talvez Boku no Hero siga algo muito parecido. É uma outra possibilidade que eu queria levantar aqui com vocês, que talvez siga muito o que foi o time skip de Naruto. Assim como a gente teve quando o Naruto ele perdeu a luta pro Sasuke, ele apagou e foi acordar só no hospital e depois ele passou a ir treinar, é muito parecido o contexto global do universo de cada um desses dois mangás, quando a gente tem, por exemplo, a Katsuki, ela da mesma forma que o All for One, tá ali se mantendo na encolha. As duas organizações, né, os dois grandes vilões até então na história, decidiram se manter na encolha para que o time skip fosse possível de acontecer. Então ainda pode ser que o Midori ele chegue a acordar antes desse time skip acontecer, mas que talvez ele não saia para treinar com o mestre na floresta, né? Pode ser que isso não aconteça, ele continue na escola, mas eu ainda prefiro a primeira possibilidade, que é ele realmente permanecendo em coma e treinando mentalmente nos vestígios. Galera, lembrando mais uma vez, quem não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, esse é o momento, e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que saírem aqui de Boku no Hero, beleza, galera? Até a próxima, tchau!